Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso vídeo aqui sobre cristão de esquerda. Então se inscreve no canal, clica no sininho aí, compartilha, comenta, fala pra nós aí um tema que você também ia gostar de ver aqui no canal, que a gente pode começar a desenvolver material e ir atrás das entrevistas que a gente quer fazer de acordo com o seu tema, beleza? Ajuda a gente aí. Valeu pessoal! Outro assunto polêmico, mas necessário, é a questão de meritocracia e oportunidades. Eu não sou a favor exclusivamente dos dois lados. Eu entendo assim, eu acho que é necessário um equilíbrio. Porque assim, a questão de meritocracia, o melhor exemplo e isso até tem uma amiga da minha esposa, que uma vez a gente estava conversando, ela é formada em Relações Internacionais, e a gente estava falando sobre desigualdade social. O serviço social usa muito essa esses termos assim, né, de desigualdade social para falar sobre diversos assuntos. Mas assim, é importante você, cristão, entender que nem todo tipo de desigualdade ela é injusta. Você tentar incluir tudo na terminologia de desigualdade social, eu acho que talvez não é o melhor filtro para você utilizar. Vou dar um exemplo. Imagine que você faz faculdade e seu professor, que tem faculdade, tem pós-graduação e provavelmente tem mestrado, ele ganha 10 mil reais. Você está para pagar a faculdade, você tem que trabalhar de manhã e de tarde numa empresa com vendas. E você não ganha, só que assim, você não ganha 10 mil reais. Você não ganha 10 mil reais. É desigual o seu salário com o dele? É. É injusto? Não. Seu professor estudou, seu professor investiu tempo, investiu dinheiro e tem um salário que faz por merecer. Então assim, primeiro, nem todo tipo de desigualdade ela é injusta. Agora, existe desigualdade que ela é injusta. O que isso tem a ver? Eu acho que uma das coisas, primeiro que você precisa ter uma avaliação cautelosa dos termos, ok? Segunda coisa dentro desse mesmo assunto, meritocracia e oportunidades, elas não são antagônicas. Eu já tive situações na minha vida assim que eu não soube aproveitar as oportunidades. Então assim, você ter oportunidades para todos não exime você da responsabilidade de saber aproveitar elas. Então, meritocracia como um único pilar para uma sociedade se desenvolver, eu acho problemático. Porque se você coloca tudo no campo da meritocracia, cara, ela não vai conseguir abarcar a infinidade de problemas que tem no Brasil. Você não vai conseguir abarcar. Você pode pegar o exemplo da pandemia. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse o SUS, o Brasil já foi muito afetado pela pandemia e teria sido muito pior. Porque nem todo mundo tem condição de pagar um plano de saúde, nem todo mundo tem condição de poder se sustentar. Então, assim, a meritocracia, eu não vejo ela como um problema. Eu acho que ela é um pilar. E a questão de oportunidades, de investimento em oportunidades, é outro pilar. Eles não são antagônicos. Uma pessoa, eu acho errado, e assim, até desgastante o Estado achar que ele tem que sempre gerar oportunidades e que ele não tem que trabalhar com responsabilização. Não que o serviço social vá falar isso, mas ele tem um discurso muito ríspido com relação à meritocracia. Eu entendo, e na prática mesmo, na vivência, cara, não adianta, o assistente social, o serviço social, ele é sim a favor da meritocracia, só que talvez ele não é mais muito a favor de uma meritocracia tão radical, mas ele tem sim uma meritocracia, se não é confesso, não é dito de forma clara, mas sim.
tem essa questão da meritocracia. Agora, o que eu vejo que é importante para você que entra no curso de humanos é entender que meritocracias e oportunidades não são antagônicas. Porque aí você começa a transferir a responsabilidade até de crimes que são cometidos por alguma pessoa porque ela não teve oportunidade. E, cara, eu entendo que, assim, a questão de você gerar oportunidades, ela é fundamental para o desenvolvimento humano, mas você não pode eximir o ser humano de responsabilidade. Então, assim, eles não são antagônicos, eles são complementares. Bora lá, o que fazer num curso de esquerda? Thiago, eu já entrei, já faço algum curso de esquerda, não é serviço social, e eu queria dicas, né, do que fazer. Primeira dica, e isso eu acho que é extremamente fundamental, saiba como eles pensam. E aqui eu estou falando de você se aprofundar na sociologia, na filosofia, na estrutura antropológica até, de como que eles pensam, na cosmovisão, de fato. Eu lembro de uma matéria, eu não lembro o assunto, mas eu lembro que a professora fez uma pergunta, era aula de psicologia. Ela fez uma pergunta, no final da aula eu fui perguntar para ela, falei, professora, me tira uma dúvida. Essa sua pergunta, esse seu desafio, essa sua dinâmica, ela é baseada numa cosmovisão humanista, né? Ela olhou assim, meio assustada pra mim, tipo... Ela virou o olho até, eu falei, vixe... Eu falei, acho que ela não gostou muito. Ela falou, não, ela gostou da pergunta, ela falou, sim, é baseado nessa cosmovisão. Falei, fechou. E eu lembro de um amigo meu, Gabriel Dayan, que ele trabalha muito com essa questão dos universitários, tem ministério assim de ensino mesmo, com essa parte de preparar os cristãos para essa área. E ele falou, cara, você quer saber como lidar com cursos de esquerda? Procure saber o que eles pensam. Então, tinha matéria sobre gênero na faculdade. Aí, porque dentro do serviço social, dentro da matéria de gênero, tem aquela questão, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, a sexualidade é uma construção social. Falei, tá, se a sexualidade, então assim, se a sexualidade ela é uma construção social, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce homossexual? Era uma pergunta que você precisava fazer. Só que esse tipo de pergunta eu consegui chegar também a esse tipo de pergunta por causa do próprio material dos próprios pensadores que a própria esquerda, a ala radical, né, tem. Então, se a sexualidade, se não existe nada absoluto, não existem morais absolutos, se tudo é uma construção social, o estupro é uma construção social? Entendeu? Porque assim, se nada é absoluto, se não existem absolutos morais, se a moralidade é uma construção social, o estupro é uma construção social. Mas então, peraí, fala-se, hoje talvez nem tanto, mas tinha época que falava-se muito em cultura do estupro. Cara, se a cultura do estupro ela é verdadeira aqui no Brasil e não existe absolutos morais, então você está me dizendo que o estupro ele pode ser algo cultural positivo? Sim, entendeu? Você conhecer como eles pensam é extremamente importante, é extremamente valioso para você poder se defender e para você realmente saber como eles pensam. Então assim, conheça as bases filosóficas, sociológicas, antropológicas, a cosmovisão, invista em cosmovisão, entenda assim, Thiago, eu faço filosofia, eu faço sociologia, eu faço até cursos biológicos assim, né? Que não tem talvez assim, estruturalmente, no embasamento ali não tem tanto conflito. Mas entenda assim, o curso que você faz hoje é extremo. Cara, Deus ele pode usar de uma forma absurda esse curso. De uma forma absurda. Eu lembro na época do seminário que a gente teve aula de sociologia, introdução à sociologia, eu falei, cara, não tem nada a ver isso daí. Tipo, acho que era só matéria obrigatória, assim, né? E eu li isso e falei, cara, mas como assim? No final da aula, assim, no final da semana, eu falei, mano,
como a gente foi ministrado, assim, como Deus falou com a gente, e assim, com coisas assim naturais, não tinha só a questão do versículo, tinha questões naturais. Então assim, onde você está hoje, Deus ele pode realmente se revelar a glória dele, e ele continua dando graça, ele continua revelando graça, a graça dele não diminuiu. E onde você está hoje, invista em Cosmovisão, conheça o seu curso, conheça como eles pensam e conheça a sua fé. Saiba defender a sua fé. Vamos lá. Existem alguns assuntos dentro do serviço social que eu acho que eles são muito importantes para você, que não só no serviço social, né, mas como eu já falei em outros cursos também, que você precisa entender. Existe uma expectativa, por causa da cosmovisão cristã, da cosmovisão, quer dizer, não cristã, da cosmovisão do serviço social, que eu acho que é fundamental você entender. O serviço social, o movimento de esquerda no Brasil, latino-americano, americano também, mas assim, na verdade acho que no todo eles têm, o movimento de esquerda no mundo, ele tem uma expectativa de que política pública vai resolver todos os problemas da sociedade. Então eles esperam que toda a redenção dos problemas, que o Estado consiga disponibilizar a resolução de todos os problemas. Essa é a expectativa que a esquerda entende, justamente por causa do materialismo histórico dialético. Quando você acompanha a história, quando você lê sobre o materialismo histórico dialético, quando você olha para toda a formação deles, você vai perceber que existe uma expectativa que o Estado vai resolver os problemas. Então, na visão deles, o capitalismo é o pecado, a redenção é a política pública e o Deus, aquele que manifesta redenção, aquele que manifesta todo o poder, é o Estado. Assim, a grosso modo, de forma simples, é dessa forma que eles pensam. Por que eu estou falando disso? Eu acho que é necessário você entender algumas coisas. Primeiro, Thiago, você é a favor de política pública? Eu sou a favor de política pública. Eu acho que o sucesso de uma política pública é quando você não precisa mais dela, quando um indivíduo não precisa mais dela. Agora, tem políticas públicas que eu sou a favor de que elas sejam constantes, que elas sejam perenes, que elas sejam contínuas. Eu acho que o Estado tem que investir em educação de qualidade, e aqui eu estou falando de ensino básico, ensino médio, universitário. O Estado hoje, a impressão que dá, né, é que o Estado investe mais em educação universitária, porque aí você consegue formar militante. E com militante você aumenta sua base eleitoral. Agora, na educação básica, o Estado não investe muito. E isso estou falando prefeitura, em nível de prefeitura, município, nível de prefeitura, Estado e federação. Não tem essa cultura de investimento no ensino básico. Mas já no universitário tem. Então existe essa expectativa do serviço social de que política pública vai resolver todos os problemas. Agora, o que é importante você entender? Política pública não traz redenção. Política pública não traz redenção. Você precisa entender isso. Política pública não traz redenção. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e por mais ateu que um curso possa ser, por mais racional, por mais materialista que o curso possa ser, não importa qual país de primeiro mundo você possa pegar como exemplo. Você vai ver que tem problemas ali que não são resolvidos com política pública. Por quê? Porque o nosso problema não é política pública. E para você que é cristão, que vai independentemente do curso que você entenda, cara, a redenção do mundo, a salvação de todos é por meio do Evangelho. É o Evangelho que traz redenção, não é política pública, não é o meu curso, não é o seu curso. A gente precisa, essa é a mensagem do Evangelho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos do Salvador. O nosso Salvador veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E é o Evangelho que traz essa boa notícia. Não é política pública. A política pública lá, eu não sou contra. Eu acho que o Estado tem que investir em saúde, em segurança, em educação. Se não fosse o SUS na pandemia aqui no Brasil,
a situação ia ter sido assim, extremamente caótica, assim, colapso total, assim, total, em níveis assim que a gente não consegue imaginar. Mas, em termos de salvação, em termos de eternidade, é o Evangelho que traz a boa notícia, é o Evangelho que traz a redenção. Não política pública, não a minha faculdade, não a sua faculdade. Vamos lá então. O que eu acho que foi mais... Isso, assim, foi durante o curso mesmo que eu percebi. E isso é extremamente... para mim foi um divisor de águas em vários assuntos. Entender que, assim, é possível você entender a denúncia que os movimentos sociais de esquerda, que todo o campo teórico, acadêmico da esquerda faz, sem você aderir à parte sociológica e você sendo justo. O exemplo, por exemplo, assim, de casos de feminicídio, de casos de homofobia, de casos de racismo, que acontece no Brasil, que existe, mas que às vezes talvez por um zelo, por um temor de não querer negar nenhum princípio, de querer ser fiel a Deus, às vezes talvez, e isso é a impressão que eu tenho, não é uma conclusão, mas eu, como cristão, eu percebo que hoje está um pouco melhor. Mas existe uma certa dificuldade, talvez por meio dos evangélicos hoje, que estão na universidade, talvez num campo mais pentecostal, de entender que denúncias feitas pela esquerda, algumas denúncias feitas pela esquerda, elas são legítimas. Elas são legítimas. Então assim, e tem racismo no Brasil? Tem racismo no Brasil. Tem problema de feminicídio no Brasil? Tem problema de feminicídio no Brasil. Tem homofobia? Tem homofobia. Você concordar com essas denúncias não é pecado. Talvez o mais problemático que vai ser para sua fé e vai ser... assim, você aderir a todo o embasamento sociológico, filosófico que os movimentos de esquerda trazem. É como você tomar um pouquinho de veneno, é como você tomar um pouquinho de água suja todo dia. Vai fazer mal para você. No começo você não percebe, mas depois de um tempo você talvez você vai, as pessoas perto de você vão perceber. Contudo, denúncias que eles fazem são legítimas, são honestas e são verdadeiras. Aqui que eu acho que é um desafio necessário da gente perceber. E da gente sempre estar buscando se aprofundar. O que você precisa focar é você aceitar determinada denúncia te faz negar algum princípio bíblico? Não faz. Você concordar que existe racismo no Brasil, ninguém está pedindo para você negar Jesus. Ninguém está falando para você que para você concordar com essa denúncia, você tem que mentir, você tem que ter relação sexual antes do casamento. Assim, não está sendo essa a negociação para você reconhecer o problema. Então, assim, dá para você reconhecer esses problemas sem você negar um princípio bíblico. Uma coisa que eu acho que é importante você entender nessa relação do cristão com cursos de esquerda é que, assim, na internet, assim, a internet eu acho um espaço democrático, assim, de pesquisa, uma ferramenta magnífica, só que às vezes ela acaba dando voz para muita coisa que parece que é bíblica, parece que tem temor e não tem. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, assim, você ser cristão e ser a favor de algumas coisas que talvez a esquerda, você vai perceber que a esquerda defende, milita mais do que a direita, do que muitos cristãos. Você vai talvez ter confuso, mas é pecado, não é? Então, eu acho que é importante pontuar algumas coisas aqui. É perfeitamente possível você ser cristão e você ser a favor do SUS, do Estado investir em saúde pública. Já falei, vou repetir, imagina o que seria do Brasil se a gente não tivesse o SUS na pandemia, né? Você universitário, que não consegue, que assim, já sofre às vezes para pagar aluguel, faculdade, a gente tem que pagar um plano de saúde, cara, às vezes a conta não fecha, então assim, não é tão simples assim, entendeu?
a questão do SUS, e eu estou falando isso com propriedade assim, de formação, de atuação em hospital, é que não tem nenhum problema bíblico você ser a favor do Estado investir em política pública, de um estado de bem-estar social, né, de garantia de emprego, de garantia de renda, transferência de renda, não tem problema. Tanto que quando você vai ver, por exemplo, sobre transferência de renda, você vai ver que assim, é muito mais uma teoria, uma ideia mais da direita do que da própria esquerda, a questão da transferência de renda. É perfeitamente possível você ser a favor do Estado investir em segurança, em saúde pública, em educação, e você continuar servindo a Deus, não é um problema. O problema é que assim, talvez aqui no Brasil, e até por causa da polarização, ficou tão difícil você concordar com algumas coisas do seu espectro político contrário, que às vezes é quase que você é ameaçado, mas está tudo bem você entender que o Estado pode investir nessas coisas e continuar servindo a Deus, não é contraditório. O problema é você querer servir a Deus e ser a favor do aborto, ou ser a favor da legalização de drogas. Então esse tipo de coisa já não é compatível com a fé. Não é compatível assim, e aqui com a liberação de drogas eu estou falando para uso recreativo. Não estou falando de pesquisa científica, não estou falando de uso medicinal, estou falando assim, de uso recreativo, né? É o que estão falando hoje, mas uma coisa é você querer que o Estado invista em saúde pública, que o Estado invista em segurança, outra coisa é você querer que o Estado libere aborto, outra coisa é você querer que o Estado libere as drogas, que tem todo esse ataque que tem e vai ter, e eles falam que vai ter. A esquerda fala, verbaliza que vai ter ataque contra o modelo de família tradicional, que é o modelo que a gente entende como bíblico, né? Então eles falam que vai ter contra e que vai ter ataque, e você concorda com esse ataque, assim, eu estou falando de uma forma da parte radical mesmo, aí eu acho que é um problema. Aí talvez você tenha que se perguntar qual Deus você quer servir. Aqui bem aquilo que Josué falou, escolhem os deuses que você quer servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você vai precisar saber qual Deus que você quer. Se você quer o Estado sendo o seu Deus, ou se você quer o Deus bíblico, Jesus, governando sua vida. E aí você vai ter que pagar o preço dos dois lados. Então são coisas assim, são acho que algumas ressalvas importantes de serem ditas. Por favor, não se esqueça, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, nos ajuda aí a conseguir abrir o CNPJ, precisamos da sua ajuda, precisamos crescer aqui, e isso quer glorificar a Deus aí com a ajuda de vocês, beleza? Deus abençoe, pessoal.